A Helicobacter pylori é um bacilo gram-negativo que possui uma forma helicoidal. Essa pequena bactéria geralmente possui um comprimento entre 2 a 4 micrômetros e um diâmetro que varia entre 0,5 a 1 micrômetro. Possui um cromossoma circular e é envolvido por uma dupla membrana, uma membrana interna, citoplasmática, periplasma e uma membrana externa, de fosfolipídios e lipopolissacarídeos. H. pylori normalmente apresenta entre 2 a 6 flagelos unipolares, com cerca de 3 micrômetros de comprimento cada, os quais são importantes para a rápida mobilidade da bactéria na mucosa gástrica. E é um patógeno microaerofílico, e o seu ótimo crescimento ocorre na presença de 5 a 15% de oxigênio. O modo de transmissão da infecção por H. pylori continua ainda pouco compreendido. Possíveis vias de transmissão propostas incluem de pessoa para pessoa, por iatrogenia e por contato com água contaminada. Transmissão de pessoa para pessoa é o modo de transmissão mais provável, principalmente de pais para filhos ou de uma criança para outra. No entanto, ainda não se sabe exatamente como esta ocorre. Outra via de transmissão proposta é a de paciente infectado para outro paciente, por exemplo, por meio do uso do mesmo material médico de diagnóstico, como o endoscópio, que se encontraria contaminado. Outra via de transmissão provável é através da água, devido à sua possível contaminação fecal. A infecção por H. pylori possui uma elevada prevalência, sendo que cerca de 50% da população mundial encontra-se infectada. É considerado um problema de saúde tanto nos países em desenvolvimento como nos países desenvolvidos, possuindo uma prevalência cerca de 70% e entre 30% e 40% respectivamente. A frequência da infecção depende nomeadamente da área geográfica, raça, etnia, idade e condições socioeconômicas. A bactéria H. pylori é geralmente adquirida na infância, sendo considerada a idade até os 10 anos um fator de risco adicional. Para além disso, a infecção pode permanecer por décadas e não ser que seja tratada com esquemas terapêuticos que envolvem uma combinação de fármacos, incluindo antibióticos. A infecção por H. pylori conduz sempre a uma inflamação da mucosa gástrica, sendo inclusive essa bactéria o principal agente etiológico da gastrite superficial crônica. Em cerca de 5% dos pacientes infectados com a bactéria, a gastrite pode evoluir para a atrofia gástrica. A infecção por H. pylori tem sido associada ao desenvolvimento da úlcera, sendo que pacientes infectados possuem um risco entre 10 a 20% de desenvolver ulceração. A infecção por este bacilo também tem sido associada a um aumento de risco de desenvolver adenocarcinoma gástrico, sendo que este ocorre entre 1 a 2% dos indivíduos infectados. Por último, a infecção por H. pylori também pode conduzir a um linfoma, o qual ocorre em menos de 1% dos pacientes infectados. Habilidade de penetração na camada de muco viscoso do estômago devido à presença de flagelos e da forma helicoidal. Capacidade para alterar o pH do estômago através da produção da enzima urease, a qual hidrolisa a ureia e a amônia e o dióxido de carbono, aumentando deste modo o pH do estômago e, consequentemente, protegendo a bactéria da acidez gástrica. Presença de adesinas bacterianas que permitem que a bactéria se ligue à superfície das células epiteliais. Indução de uma resposta inflamatória devido à presença de lipopolissacarídeos na membrana externa. Produção de fatores de virulência, como, por exemplo, a proteína que afeta a transdução de sinais nas células do hospedeiro e é associada com uma proeminente resposta inflamatória, com um rearranjo do citoesqueleto e com a presença de que é um grupo de genes que codificam um sistema de secreção bacteriano. Já a citotoxina é associada à formação de vacúolos em culturas celulares, disrupção das junções epiteliais, fragmentação das mitocôndrias e indução de apoptose na mucosa gástrica. Gastrite é a inflamação nas paredes do estômago. Ela pode durar por pouco tempo, na chamada gastrite aguda, ou pode durar meses e até mesmo anos, na gastrite crônica. A gastrite possui diversas causas que incluem o abuso de álcool, ingestão de anti-inflamatórios por longa data, estresse e nervosismo, causas essas que promovem o enfraquecimento da mucosa estomacal, permitindo que o suco digestivo produzido pelo estômago cause danos aos tecidos que revestem o órgão.
Apesar desses sintomas estarem presentes em quase todos os pacientes diagnosticados com gastrite, é possível o diagnóstico da presença mesmo na ausência destes. O tratamento está relacionado ao agente causador. Nos casos de gastrite aguda, associado ao uso de medicações anti-inflamatórias, sua suspensão ou substituição associada ao uso de medicamentos que neutralizem, que inibam ou bloqueiem a secreção ácida do estômago é o tratamento básico. Evitar o uso de medicações irritativas, como os anti-inflamatórios e a aspirina, evitar medicamentos sem orientação médica, evitar o abuso de bebidas alcoólicas e do cigarro. A utilização de água tratada, bem como medidas de higiene pessoal, como lavar as mãos antes de se alimentar, além dos cuidados no preparo e na conservação dos alimentos, previnem as infecções alimentares que podem associar-se à gastrite.